Olá pessoal, boa noite. Me chamo Clóvis e hoje a nossa equipe vai falar um pouquinho sobre metabólicas e endócrinas. Espero que vocês gostem da aula. Boa aula a todos. Escola Técnica de Enfermagem, ETJ. Componentes: Clóvis de Jesus Souza, Lorena Fabiana Melo Santos, Mariane dos Reis, Ronaldo Souza Silva. Metabólicas e endócrinas. O metabolismo designa toda a reação bioquímica que acontece no interior de uma célula e do nosso corpo. Essas reações podem estar relacionadas à síntese de compostos orgânicos, ou seja, a quebra para fabricar a ATP, que são todas coordenadas por enzimas. Percebe-se, portanto, que o metabolismo é fundamental para a manutenção de todas as atividades do nosso organismo. O sistema endócrino é constituído pelas glândulas endócrinas, assim chamadas por lançarem diretamente no sangue os hormônios que produzem, o que a diferem das glândulas exócrinas, que lançam sua secreção para fora do corpo. Anabolismo e catabolismo. O metabolismo é constituído por dois conjuntos de reações denominadas de anabolismo e catabolismo. O anabolismo relaciona-se com a síntese de compostos orgânicos estruturais e funcionais, tais como proteínas e membranas, enzimas e hormônios. Essas reações são fundamentais para o desenvolvimento de um organismo e para danos nas células. O catabolismo, por sua vez, envolve algumas reações que têm por função degradar substâncias orgânicas para a obtenção de ATP, ou seja, para conseguir energia. Diferentemente do anabolismo, o catabolismo atua fornecendo energia para que importantes atividades possam ser realizadas, tais como a movimentação, respiração, controle da temperatura e ação do nosso sistema nervoso. É importante destacar que o anabolismo necessita de energia para acontecer. Isso significa que o catabolismo tem influência direta sobre o anabolismo, pois atua fornecendo energia para a síntese de biomoléculas. Existe ainda o que chamamos de metabolismo basal, uma expressão utilizada para designar a energia mínima disponível no nosso corpo para que ele funcione adequadamente. Essas reações devem ser capazes de garantir, por exemplo, o bombeamento de sangue pelo coração, as atividades normais do sistema nervoso e a respiração. Hormônios. Os hormônios são substâncias que influenciam na atividade de diversos órgãos do corpo, controlando assim o crescimento, a pressão arterial e a concentração de substâncias encontradas no sangue. Esses hormônios são produzidos pelas células encontradas nas glândulas endócrinas, mas também podem ser produzidos pelo sistema nervoso e por algumas células especializadas, encontradas em órgãos como coração, intestino, fígado, rins e estômago. Células alvos. Os hormônios, quando liberados no sangue, agem apenas em um determinado tipo de célula, e por esse motivo elas são chamadas de células-alvos. As células-alvos possuem receptores chamados de receptores hormonais, que podem estar nas membranas
ou no interior das células. Esses receptores hormonais combinam-se a um tipo específico de hormônio, ou seja, cada tipo de hormônio se une apenas a células que tenham receptores complementares aos seus, sendo que a estimulação hormonal ocorre somente se houver essa combinação correta. Ao se encaixarem, os receptores presentes na célula são ativados, e essa ativação provoca inúmeras reações químicas. Uma das reações é a produção de monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico, que estimula a síntese de proteínas, ativa algumas enzimas, aumenta a permeabilidade da membrana plasmática, dentre outras reações. Podemos ver o resultado de uma dessas reações no crescimento do corpo, pois, com o aumento na velocidade da divisão celular e da síntese de proteínas, há o crescimento do organismo, como no efeito do hormônio do crescimento sintetizado pela hipófise. Outros hormônios podem causar outros efeitos, como facilitar a entrada de glicose na célula, estimular a oxidação do alimento, aumentar o desejo sexual e etc. Glândulas endócrinas. No corpo humano existem várias glândulas endócrinas, mas as principais são a hipófise, a tireoide, as paratireoides, suprarrenais ou adrenais, o pâncreas e as gônadas, testículo e ovário. Há uma região no encéfalo denominada hipotálamo, que produz hormônios que controlam a hipófise. O tecido adiposo também atua como glândula endócrina, pois, ao acumular uma quantidade de gordura, ele começa a produzir a lipizina, um hormônio que atua no hipotálamo e que provoca a diminuição do apetite. Hipófise também é chamada de glândula pituitária. A hipófise se localiza na base do encéfalo e é considerada como a glândula mestra do corpo, em razão de seus hormônios regularem o funcionamento de várias glândulas endócrinas. A hipófise é dividida em adenohipófise e neurohipófise. Adenohipófise produz e libera hormônios chamados de hormônios tróficos, ou seja, hormônios que controlam outras glândulas endócrinas. Os principais hormônios produzidos pela adenohipófise são o hormônio tireotrófico, que regula as atividades da glândula tireoide, o hormônio adrenocorticotrófico, que regula o córtex das suprarrenais, o hormônio folículo estimulante, que atua no crescimento dos folículos nos ovários e espermatozoide nos testículos, e por fim o hormônio luteinizante, que provoca a ovulação e a formação do corpo lúteo nos ovários e a produção de testosterona nos testículos. Além dos hormônios citados anteriormente, o adeno-hipófise secreta outros hormônios. São eles a prolactina, que estimula a produção de leite durante o crescimento, também chamado de somatotropina ou GH. A neurohipófise pode ser definida como uma expansão do hipotálamo e armazena e secreta dois hormônios, a oxitocina e o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Tireoide, localizada no pescoço, na porção inicial da traqueia. A tireoide produz a tiroxina, a triiodotironina, hormônios que possuem de 3 a 4 átomos de iodo em sua molécula.
Os hormônios produzidos por essa glândula ajudam a manter normas a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e funções sexuais. Algumas alterações na tireoide provocar hipertiroidismo. A glândula produz hormônio em excesso ou hipertiroidismo, a produção de hormônios e deficiente. A calcitonina também é um hormônio produzido em pequenas quantidades pela tireoide. Para a tireoide, são encontradas em 4 e se localizam atrás da tireoide. Sintetizam o paratormônio, que atua no controle da taxa de cálcio no sangue. Pâncreas, glândulas com funções endócrinas e exócrinas. O pâncreas é constituído por células chamadas de ilhotas de Langerhans, nas quais encontramos 2 tipos de células, as células beta, que produz o hormônio da insulina, e as células alfa, que produz o hormônio do glucagon. Suprarrenais, também chamadas de adrenais, e as suprarrenais encontram-se sobre os rins e são divididas em 2 regiões, o córtex e a medula. No córtex são sintetizados os corticosteroides, mineralocorticoides e glicocorticoides, a partir do colesterol. O princípio mineralocorticoide é a aldosterona, enquanto que a principal glicocorticoide é o cortisol, na medula das suprarrenais. São produzidos os hormônios adrenalina e noradrenalina. Gonadas. As gonadas são os testículos do sexo masculino e os ovários no sexo feminino. Elas são responsáveis pela produção de gametas, mas também sintetizam hormônios que podem influenciar no crescimento e desenvolvimento do corpo, chamados de hormônios sexuais. Os hormônios produzidos pelas gonadas controlam o ciclo reprodutivo e o comportamento sexual, sendo que os testículos produzem a testosterona, enquanto os ovários produzem o estrogênio e a progesterona. Síndrome metabólicas. No processo de envelhecimento, ocorrem mudanças fisiológicas que favorecem o surgimento de alterações que compõem a síndrome metabólica, tais como níveis pressóricos elevados, deposição de gordura abdominal, alteração nos níveis de lipídios e, em alguns casos, nos níveis glicerêmicos. Essas alterações podem surgir associados a um estado pró-trombótico e pró-inflamatório. É relevante a identificação e intervenção preventiva nos fatores de risco em indivíduo com a síndrome metabólica ou seus componentes, a fim de reduzir a morbimortalidade e promover alteração no estilo de vida devido à cronicidade dessa condição. Estudos epidemiológicos realizados com adultos e idosos descrevem que a síndrome metabólica está associada com a idade, sexo, escolaridade, raça ou etnia, hipercolesterolemia, concentrações elevadas de proteína C reativa, microalbuminúria e hiperinsulinemia. Além disso, destaca-se o impacto da síndrome metabólica nos gastos com saúde, considerando-se que o conjunto de seus componentes leva a condições crônicas, onerando o sistema de saúde. Dessa forma, o seu diagnóstico faz-se importante para a adequação do tratamento e o controle dos fatores de risco, na medida em que a cronicidade dos seus componentes causam sequelas irreversíveis. Sistema endócrino no idoso.
A concentração da maioria dos hormônios diminui com o envelhecimento, mas a concentração de alguns hormônios permanece no mesmo nível que o de adultos jovens, e alguns até mesmo aumentam mesmo quando não ocorre uma diminuição das concentrações hormonais. A função endócrina normalmente diminui com a idade, porque os receptores hormonais se tornam menos sensíveis. Alguns hormônios cuja concentração diminui incluem estrogênio em mulheres, testosterona em homens, hormônio do crescimento, Melatonina. nas mulheres, o ciclo da concentração de estrogênio dá origem à menopausa. Nos homens, em geral, ocorre uma redução gradativa da concentração de testosterona. Uma baixa concentração do hormônio do crescimento pode causar uma redução da massa muscular e da resistência. Uma redução na concentração de melatonina pode ser uma das principais causas da perda dos ciclos normais do sono e vigília, ritmo cardianos, à medida que a pessoa envelhece. Os hormônios cuja concentração costuma permanecer inalterada ou sofrer apenas uma pequena redução incluem cortisol, insulina, hormônio tireoidiano. Os homens cuja concentração pode aumentar incluem o hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, noradrenalina, adrenalina em pessoas muito idosas. Hormônio da paratireoide. Embora a terapia de reposição hormonal pareça ser benéfica para pessoas idosas que apresentam uma redução da função, essa terapia, em geral, não parece reverter o envelhecimento nem prolongar a vida e, em alguns casos, por exemplo, a reposição de estrogênio em algumas mulheres mais velhas, ela pode até mesmo ser prejudicial.